Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Deus abençoe a vida de todos vocês. Que maravilha poder contemplar a tua face, você contemplar a minha face. Eu vou falar um pouquinho de um personagem bíblico que existiu na antiguidade e está escrito para chamar a nossa atenção. O nome dele é Enoque, o homem que andou com Deus 365 dias, 365 anos, quer dizer, e foi arrebatado sem ver a morte. Como pode um homem andar com Deus 365 anos e ser tomado, tirado da terra, levado para um lugar preparado por Deus no paraíso de Deus? Isso está nos mostrando que o arrebatamento da igreja vai acontecer. Queira o homem acreditar ou não, queira você, cristão, católico, protestante, defensor da fé, acreditar ou não, mas Deus vai buscar a sua igreja. Porque Enoque era uma igreja de Deus na terra, mas uma igreja individual. Uma igreja que não abriu mão dos princípios de andar com Deus. Tanto que a Bíblia vai dizer em Hebreus que Noé andou com Deus, Abraão andou com Deus, Isaac andou com Deus, tantos homens da Bíblia que andaram com Deus. O que eu quero dizer para você? Não desista de andar com Deus. Porque nós gostamos de andar com uma pessoa, ou seja, você já pegou na mão do seu esposo, da sua esposa e andou de mão dada com ele? É bom, não é? Andar na rua, isso representa que tem alguém do seu lado. Olha que orientação que o Espírito Santo está nos dando. E andar com Deus, andar pela fé. Foi isso que ele deixou em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar. Aí já está uma parte. Para eu agradar a Deus, eu tenho que ter fé. E para eu poder andar com Deus, porque é necessário que aqueles que se aproximam, como eu me aproximo de Deus sem vê-lo, sem apalpá-lo, sem escutar a sua voz, é pela fé. Você tem que dizer para você e para a sua mente, mudar a sua mentalidade. Eu ando com Deus. Eu tenho relacionamento com Deus. Por exemplo, para desenvolver o relacionamento, você tem que falar. Só que nós não falamos muito com Deus, ou seja, talvez você não fale muito com Deus. Sabe por quê? Porque você não quer ter tempo de falar com Deus e não consegue ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir do lado externo, mas Deus quer falar do lado interno. Como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Sabe como? Orando. Tendo tempo de intimidade com Deus, de falar com Deus. Mas por que nós gostamos de ouvir outras pessoas falando de Deus e nós falamos pouco com Deus? Por causa disso. Porque existe um bloqueio na sua fé. Você bloqueou a sua fé de ouvir Deus falar com você. Porque nós somos uma geração que somente quer ver. Mas a geração do passado, chamada Enoque, que andou com Deus, ele não via, ele acreditava. E um dia, talvez a sua família foi procurá-lo. Talvez a sua família estava procurando e não acharam Enoque, porque ele andava com Deus. Ele tinha uma fé que agradava a Deus. Ele se desviava do mal. Ele dava testemunho, tá bom? Ele não colocava as palavras de mentira na sua boca. Ele falava a verdade. E ele foi crescendo em estatura de fé em fé. Ele foi crescendo em estatura que ele chegou num nível espiritual com Deus. Que Deus pegou e falou consigo mesmo. Não está escrito desta palavra, mas eu estou parafraseando. Deus o arrebatou. Deus quer uma geração que tenha intimidade com Deus, uma geração que fale com Deus, que se importe com Deus. Por que Deus tirou Noé e sua família
Noé salvou 8 famílias contando com ele, tirou ele do dilúvio porque ele acreditou naquele que começou a boa obra, que falou para ele executar o plano de Deus para ele, e ele foi apregoeiro da justiça na sua geração. Você é pregoeiro da justiça? Você acredita que Deus está andando com você? Você acredita que nós somos a geração do arrebatamento? Porque se você não acredita, você não está pronto para ir para o céu. A Bíblia vai dizer que para a geração que acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não passar pelo Filho. Se o Filho não te conduzir, porque o Filho vai vir buscar a sua igreja, uma igreja lavada, remida no sangue do Cordeiro, zelosa de boas obras. Faça uma boa obra para o Senhor. Talvez você não seja um ministro, um pastor, um pregador, um que trabalha na casa do Senhor, mas tenha relacionamento com Deus. Porque Enoque teve relacionamento com Deus e Deus o tomou para si. Jesus viveu uma vida do seu evangelho, viveu o evangelho e foi levado junto às nuvens, aos olhos dos discípulos. Deus estava dizendo: olha, o lugar que eu tenho preparado para você não é na terra, no céu. E tem muitos cristãos que só ficam na horizontal, esquece de ir para a vertical, esquece de pensar nas coisas do alto, esquece de pensar no céu. Temos que viver uma vida abençoada, uma vida regrada, uma vida de compromisso com Deus nessa terra? Temos. Mas também temos que se preocupar com a nossa vida espiritual. Você se preocupa com a sua vida espiritual? Você dá valor para as coisas de Deus? Você dá valor para a sua vida de oração, para a sua vida de compromisso com Deus? Eu não digo só de compromisso de você ir para a igreja e estar certo, é um conjunto de pessoas, mas eu digo no seu dia a dia. Você tem que entender que Enoque não tinha multidões o seguindo, mas ele tinha um Deus, que ele tinha relacionamento, era ele que seguia Deus. Só que o homem quebrou esse relacionamento através do nosso pai chamado Adão, pai de todos os viventes. Quebrou esse relacionamento, desobedecendo. Deus descia por volta das 5 e 6 horas no Jardim do Éden, no capítulo 2 e 3, para se comunicar com o homem, mas o homem se importou mais em dar a voz, através de Eva, para a voz do adversário, que estava na terra, do que dar a voz para a voz de Deus, que vinha do céu para a terra. Até então, estava tudo em perfeita harmonia, mas o homem quebrou esta comunhão. Deus tirou ele do Jardim do Éden, colocou 2 querubins com espada flamejante para que o homem não tivesse acesso à árvore da vida e não tivesse acesso novamente para o Jardim do Éden, onde Deus planejou ali todas as coisas, todos os suprimentos, todas as águas. Deus preparou tudo para o homem, para a mulher, mas o homem não aguentou esperar até a voz de Deus chegar para ele, que era todos os dias marcado. Eu tenho um encontro com o homem, por volta das 5 e 6 horas, eu descia, ou seja, Deus descia para conversar, para compartilhar com o homem. Olha, Deus deixou um tempo vasto para nós cuidarmos do nosso dia, mas Deus também está pedindo para você: eu quero ter um tempo de relacionamento com você. Se você quer andar comigo como Enoque andou comigo, tem um tempo de relacionamento com Deus. Você vai ver a sua vida ser abençoada. Você não vai ser mais cauda, mas você vai ser cabeça. Porque há um pensador e alguns pregadores que falam: eu posso perder casa, eu posso perder família, mas se eu cultivar a presença de Deus, eu não perdi nada, porque Deus pode reverter as lágrimas, o choro em alegria. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa. Tá bom? Se inscreva no canal, deixa o like, mande para mais pessoas. Se você está vendo que essas palavras fazem todo sentido naquilo que você estava procurando. Que Deus abençoe você, tá bom? Esse é mais um pensamento cristão desse dia. Deus te abençoe e fique com Deus.